Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal que há 8 anos traz vídeos falando sobre a Bélgica, sobre as particularidades de um brasileiro que tenta a vida morando aqui na Bélgica. Se você não é inscrito desse canal, eu te convido a se inscrever, faça parte dessa família, deixa o seu like e, se for possível, seja membro. E se não for, tá tudo certo. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo falando sobre o cotidiano, sobre a dura realidade de um imigrante que mora na Bélgica, mais precisamente. Se você não conhecia esse canal e pretende morar na Bélgica, seja muito bem-vindo. O meu nome é Giane Amorim e eu criei esse canal para auxiliar brasileiros que queiram vir morar na Bélgica ou simplesmente têm curiosidade de saber como que é esse país e como que um brasileiro vive aqui. Hoje eu queria falar sobre as 3 maiores dificuldades que um brasileiro vai passar ao chegar aqui na Bélgica. Quando eu cheguei aqui na Bélgica em 2017, eu me senti completamente desprovida de informação, completamente despreparada, porque na altura não existia nenhum tipo de canal que falasse sobre a realidade, sobre as coisas cotidianas que a gente gosta de saber e que a gente precisa saber antes de mudar de um país para outro, principalmente quando a gente vem com as nossas crianças. Então, hoje eu vou enumerar 3 das maiores dificuldades que eu passei aqui quando eu cheguei em 2017. A primeira dificuldade que eu senti ao chegar aqui, e para quem não sabe, eu já tinha morado primeiro por 10 anos em Portugal, depois eu tinha passado mais um ano lá antes de vir para cá. Então, eu já estava um pouco acostumada com a vida fora do Brasil, mesmo que Portugal e Bélgica são completamente diferentes. Então, a primeira dificuldade que eu senti muito mesmo foi não falar o francês, não ter domínio do idioma. Essa, com certeza, foi uma barreira muito triste, muito difícil para eu me acostumar, porque você se sente como uma criança que você não entende, você não fala a língua e você tem que estar preparada, a sua mente tem que vir preparada para você conseguir falar o idioma. Ou então você vai ser dependente de outras pessoas para o resto da sua vida aqui. E isso não é bom, isso não é saudável. Cada um deve aprender o básico, pelo menos, para aprender a ir num médico, ir numa consulta ginecológica, ir na reunião de escola do filho. Eu penso assim. Mas é claro que tem pessoas que têm limitações e a gente não pode julgar. Mas se você tem condições de aprender, aprenda. A segunda coisa que eu tive muita dificuldade aqui, gente, e eu tô falando isso sem nenhum tipo de racismo, sem nenhum tipo de qualquer outro sentimento, é mesmo susto meu, porque eu não estava acostumada e eu costumo falar para vocês com transparência aquilo que eu senti mesmo quando eu cheguei aqui, logo nos primeiros meses. Uma das coisas que eu senti muita diferença, principalmente de Portugal, é a quantidade de árabes que tem aqui. Não tenho nada contra, me dou muito bem com as que eu conheço e cada nacionalidade com seus problemas e tá tudo certo, mas eu choquei muito de ver a quantidade que tinha aqui, por eu desconhecer essa realidade, por morar somente em Portugal. E lá a gente sabe que na época 2002, início dos anos 2000, não era muito comum. Hoje pode ser que já tenha. A terceira dificuldade que eu senti muito quando eu cheguei aqui, gente, pode parecer besteira, mas foi uma dificuldade que foi triste para mim. Quando eu cheguei aqui, na primeira semana, eu lembro que eu fui no supermercado que tinha na minha rua. Quem compra carne no Costela vai entender do que eu tô falando, que eu morava exatamente nessa rua, lá em Saint-Gilles, pertinho da Place Bethlehem. Essa praça é famosa pelos os movimentos que tem lá, entre aspas, né? E quem conhece essa rua vai saber do que eu tô falando. Eu morava nessa rua e tem um supermercado ali que antigamente era de uma empresa, hoje já mudou de nome. E eu entrei dentro desse supermercado assim, muito
assim, saudosa, com aquele sentimento de, meu Deus, como que eu vou me adaptar nesse lugar? Não conheço um brasileiro. Aquele sentimento de recém-chegado, né, que todo mundo já morou fora, sabe como é que é. E quando eu entrei dentro do supermercado, menina, brasileiro conhece brasileiro. Pode ser a distância que for. Gente, o nosso andar é diferente. O nosso jeito de mexer no cabelo é diferente. O nosso jeito de... é diferente. E eu reconheci essa brasileira e ela estava com o filho dela, assim, de uns 3, 4 anos, no caixa do supermercado para pagar e eu não sabia nem falar, gente. Se a mulher perguntasse se eu ia pagar com dinheiro ou cartão, eu não sabia responder. Juro para vocês. E eu vi essa mulher e eu, nossa, foi logo. A gente, nos primeiros tempos, a gente é tão inocente, né? Aí a gente quer fazer amizade com todo mundo, tem aquela pureza, né? De imigrante iniciante. E eu fui lá cumprimentar essa brasileira. Ela simplesmente virou a cara pra mim, gente, vocês não estão acreditando. Ela virou a cara pra mim e começou a falar em francês com a criança. Ela falou bem assim, eu nunca vou esquecer dessa frase. Ela falou bem assim, eu penso que o nome da criança era André. Ela falava assim, André, viens ici, s'il te plaît. E pegou a mão da criança e saiu. Eu fiquei assim, a minha filha estava comigo na época e ela falou assim, mãe, por que essa mulher fez isso? Por que ela não te cumprimentou? Por que ela não te deu boa tarde? E ela saiu falando assim em francês com o filho dela. E eu fiquei refletindo sobre aquela situação por muito tempo. Mas depois que eu comecei a perceber, a conviver mais com alguns brasileiros que aqui já estavam, eu entendi que aquilo é uma prática, né, de muitos brasileiros que estão cá há muito tempo. Eles se distanciam dos outros brasileiros e eles mantêm distância. Eles preferem se relacionar com os nativos daqui ou com qualquer outro tipo de nacionalidade, mas eles se afastam da sua comunidade. Não vou entrar nesse assunto, porque o objetivo do vídeo de hoje não é sobre isso, mas eu fiquei muito reflexiva sobre o que aconteceu naquele dia e eu falei assim, não é sobre mim, isso não é sobre mim, é sobre ela. Então, todas as vezes que eu encontro um brasileiro na rua, gente, eu converso, a gente parece que é amigo de longa data. Eu não quero mudar a minha essência. Eu sou brasileira, eu sou baiana, gente calorosa. O baiano é um povo caloroso, é um povo que gosta de hospedar, é um povo que gosta de receber, é um povo sorridente. E eu falei, eu não vou mudar a minha essência, nem que eu viva aqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu não vou mudar minha essência. Eu vou continuar recebendo os meus conterrâneos com um sorriso, sim, um abraço, sim. Por que não, né? Mas é claro que a gente sabe que existem situações e situações e por que muitos brasileiros se afastam dos seus conterrâneos, mas é uma questão de educação. Não custava nada ela ter me cumprimentado e ido embora. Mas é como eu já disse, né? O problema não sou eu, o problema é ela. E é sobre isso e tá tudo bem. Mas todas as vezes que eu vejo um recém-chegado e tenho oportunidade, eu converso, muitas vezes me abordam porque já me conhecem do canal e me cumprimentam e é uma alegria. E sempre vocês vão me ver sorrindo na rua, sempre quando eu vou em Sangilha, eu sempre encontro inscritos aqui do canal e a gente conversa e é uma festa. Por que eu falo sempre em Sangilha? Porque a grande parte dos brasileiros que chegam na Bélgica vai morar nesse lugar. Porque a segunda maior comunidade portuguesa e a primeira maior comunidade brasileira é lá em Sangilha. Então é por isso que esse lugar é tão falado aqui nos meus vídeos. Então, se você está chegando, se você vai estar se preparando para vir em 2025, enumere essas 3 dificuldades e tenta pelo menos você barrar a primeira, que é o francês. Comece a estudar no YouTube, tem ótimos canais. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre os melhores canais de curso de francês para vocês estudarem. Eu aprendi muito com esses canais que eu vou falar para vocês. E pelo menos essa primeira barreira, você já vindo com ela quitada, o resto você tira de letra, mas tente pelo menos começar a ouvir o francês para você chegar aqui, você já saber pelo menos se apresentar. E isso é muito importante para todo mundo que está chegando. Não só para nós brasileiros, mas para os filipinos, para os chineses, para os japoneses, para todas as outras raças e nacionalidades que vêm para cá. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Meu coração é só gratidão por cada um de vocês que vem aqui, se inscreve. Vamos fazer o nosso canal crescer. Eu tô desde 2018, eu ainda estava grávida da Isabela. A Isabela acabou de fazer 6 anos, gente. Pensa como o tempo voa. Então, vamos deixar o seu like, vamos deixar o seu comentário e me fala aqui de qual estado você está falando, se você está na Europa, de qual país que você está. Um beijo, gente, fica com Deus, até a próxima. Me siga lá no Instagram e se você tiver TikTok, me siga lá também, é @EugeaneAmorim. Um abraço, fica com Deus e não deixe de deixar o seu comentário. Beijinhos!